benefícios de uso da crotalária podem ser de curto, médio e longo prazo. Entre os benefícios de curto prazo, nós temos o aporte de nitrogênio para o sistema. Então vocês vão entender agora como é que o milho se beneficia, principalmente o milho safrinha, com esse aporte de N da crotalária cultivada no verão. Então aqui na região do Cerrado nós temos várias opções de crotalárias. Entre elas, vou citar duas, que é a Spectabilis e a Júncia. Então elas estabelecidas no verão, nós temos capacidade de produção em termos de massa até 60, 70 dias, por volta de 4 até 8 toneladas por hectare. A Júncia produzindo mais massa e a crotalária Spectabilis, pelo porte menor, produzindo um pouco menos de massa. Mas todas elas aportando nitrogênio no sistema, entre outros benefícios, como o controle de nematóide, e aí cita-se principalmente pelo amplo espectro dela a crotalária Spectabilis, que já consegue um fator de reprodução menor para o Bratilegus, coisa que a Júncia não consegue fazer em função do seu sistema como um todo. Em função disso, nós estabelecemos aqui na região de Patos um ensaio, onde nós fizemos o plantio da crotalária Spectabilis no verão, em outubro de 2023, e logo na sequência nossa ideia seria estabelecer o plantio do milho safrinha. Com um detalhe, nós estabeleceríamos esse milho safrinha em regime de solteiro, quer dizer, sem nenhum consórcio, e o outro com consórcio com a braquiária, que é a Uroclorus iziensis, para verificar como que o milho se comporta, como o milho tem como que ele sai em relação a esse sistema. Será que ele perde em produtividade? Será que essa braquiária compete? E mais, qual que é o aporte de nitrogênio que essa crotalária tem para fornecer para esse milho em condições de safrinha? Então, quando a gente determina a matéria seca dessa crotalária, estabelecida no verão, como eu disse, ela entrega para o sistema por volta de 100 até 200 kg de N, se bem manejado, bem produzido e bem instalado. Então, pela tabela aqui acima, nós temos vários tipos de plantas de cobertura e nós observamos aqui a produtividade de matéria seca da Júncia e logo abaixo a produtividade de matéria seca da crotalária Spectabilis. A gente observa que quase 200 kg de N foi entregue para o sistema pela matéria seca, pela mineralização desse componente orgânico que vem da crotalária. E logicamente a cultura que vem a posteriori depois vai absorver e vai conseguir assimilar essa quantidade de N. E é por isso que a gente espera que o milho safrinha tenha uma resposta menor à adubação nitrogenada que você faz mineral em termos de produtividade para esse milho safrinha. Então, dando mais detalhes sobre essa crotalária, que é a Spectabilis, o que faz ela ser grande e eficiente, ter eficiência grande em termos de liberar o nitrogênio para a próxima cultura é, primeiro, a capacidade de fixação biológica de nitrogênio que ela tem por meio da fixação. Então olha só a quantidade de nódulos, aqui já caíram alguns, mas essa quantidade de N que ela consegue incorporar na sua matéria seca é muito em função dessa propriedade que ela tem. E outra coisa, existem outras plantas também que conseguem incorporar muito N na matéria seca. Só que a crotalária, a grande vantagem dela é a relação carbono-nitrogênio que ela tem. Então ela tem uma relação carbono-nitrogênio mais estreita. Isso faz com que ela tenha uma condição, via mineralização, de entregar mais rapidamente o nitrogênio para a cultura posterior. E no nosso caso aqui nós vamos falar do milho. Para a gente entender melhor um pouco esse ensaio, vamos voltar um pouco. Então nós cultivamos a crotalária no verão, plantando em outubro, fazendo o manejo delas em janeiro, por volta de 60 dias. E na sequência nós estabelecemos o milho safrinha, que foi um milho solteiro e também, um ensaio paralelo, um milho consorciado com a braquiária, para a gente verificar o efeito desse sistema para o milho. E um detalhe, nós fizemos uma curva de resposta trabalhando a adubação nitrogenada mineral. Então hoje nós variamos a dose de 40 até 160 kg de N por hectare. E vários outros estudos que nós já fizemos aqui na nossa região, no Patos de Minas, nós já verificamos uma resposta de milho safrinha com uma dose que varia de 90 até 120 kg de N, em termos de recomendação de adubação para uma situação de milho safrinha. Então, pelo gráfico ao lado aqui, nós podemos verificar o seguinte: tanto o milho solteiro quanto o milho consorciado com a braquiária
não apresentou resposta ao nitrogênio aplicado mineral, mostrando que a própria crotalária utilizada antes foi suficiente em proporcionar uma quantidade de N satisfatória para que esse milho. Lembrando que o teste estatístico foi feito pelo teste de 95% de probabilidade. Então a gente não observou resposta. Porém, nós observamos resposta em relação ao manejo do solteiro e ao manejo do milho com braquiária, onde o manejo do milho solteiro foi uma produtividade 10%, 11% maior do que o milho com a braquiária. Isso não é a primeira vez que a gente observa, então a gente sempre tem assim, quando a gente consorcia o milho com a braquiária, nós sempre temos uma perda, em função, logicamente, da competição que a braquiária vai ter com esse milho. Isso varia em função do nível de controle que você dá a essa braquiária consorciada. Então, para isso, a gente faz uma série de trabalhos com a aplicação de herbicidas específicos para você controlar um pouco mais o crescimento dessa braquiária e, na sequência, esse milho ter menos problemas aí de estresse pela competição com ela própria. Mas, mesmo assim, essa perda do milho quase que sempre vai variar de 5% até 15%, dependendo da sua eficiência técnica em não deixar essa braquiária competir com o milho. Agora é bom mencionar a importância que tem a braquiária nesse sistema de manejo para melhoria de qualidade do solo, melhoria de agregação, melhoria do aporte de carbono que vai vir para esse solo. Lembrando ainda que economicamente o milho associado com a braquiária, depois que você colhe o milho, essa braquiária vai poder ser pastejada e a grande vantagem é a soja que vem pós a braquiária. Então a gente tem já outros dados, outros vídeos mostrando a grande eficiência, a grande estabilidade de produção que a braquiária vai dar para o sistema como um todo. Então não se engane, não é porque deu 5 a 10% de perda de produtividade do consórcio de milho braquiário, mas no âmbito geral é uma grande vantagem de uso do sistema como um todo. Crotalária no seu momento certo, consórcio ou isolado milho com braquiária, e esse sistema só tem a ganhar quando você faz tudo da melhor forma, da forma mais planejada possível. Então todo o sistema tem a ganhar com isso.